Quais serão as maiores potências mundiais em 2035? A produção mundial perdeu 6 trilhões de dólares pela pandemia quando a comparamos com 2019. É o que estima o estudo da World Economic League. O impacto de médio prazo da pandemia deve se reduzir para algo em torno de 1 trilhão em 2034. O relatório também fala sobre o endividamento dos países, prevendo que, no meio dessa década, possa ocorrer um grande aumento da inflação ao redor do globo. Em primeiro lugar, é os Estados Unidos, com 20,9 trilhões de dólares. Em segundo lugar, a China, com 14,7 trilhões de dólares. Em terceiro lugar, o Japão, com 5 trilhões de dólares. Em quarto lugar, a Alemanha, com 3,8 trilhões de dólares. Em quinto lugar, o Reino Unido, com 2,7 trilhões de dólares. Em sexto lugar, a Índia, com 2,7 trilhões de dólares. Em sétimo lugar, França, com 2,5 trilhões de dólares. Em oitavo lugar, Itália, com 1,8 trilhões de dólares. Em nono lugar, Canadá, com 1,6 trilhões de dólares. Em décimo lugar, Coreia do Sul, 1,6 trilhões de dólares. Vamos para as previsões. Primeiro lugar, a China. A China é o país mais populoso do mundo, com uma população agora estimada em 1,4 bilhões em 2020, 18,5% da população mundial. É também a segunda maior economia do mundo, e a taxa de crescimento da economia mundial aumentou de 3,6% em 2000 para 17,8% em 2020. Durante esse tempo, a China deixou de ser um país pobre para se tornar uma economia de renda média alta, com PIB per capita em 2019 de 10.839 dólares, acima de países como Malásia e Rússia. A China pretende se tornar uma economia de alta renda até o final de 2025. A previsão para isso é que a meta seja superada confortavelmente, com o PIB per capita em 2025 em 14.406 dólares, a meta deve ser alcançada em 2023. A previsão para a China é que bem antes de 2035 ela consiga passar os Estados Unidos, mas em 2035 é previsto que ela será a maior economia do mundo, com um PIB de 49,1 trilhões de dólares. Segundo lugar, Estados Unidos. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Em 2020, sua participação no PIB mundial subiu de 24,6% para 25%. Os Estados Unidos também são um dos países mais ricos do mundo, com um PIB per capita de 63.051 dólares em 2020. A participação dos Estados Unidos no PIB global diminuirá em 2021 em diante. Após uma forte recuperação pós-pandemia em 2021, esperamos que a tendência da taxa de crescimento dos Estados Unidos seja de 1,9% ao ano de 2022 e 2024 e 1,6% ao ano. De acordo com a previsão, os Estados Unidos ocupará a segunda posição de maior economia do mundo, com um PIB estimado em 36,2 trilhões de dólares. Em terceiro lugar, Índia. Situada no sul da Ásia, a Índia é o segundo maior país do mundo em termos de população. Em 2020, teve um PIB per capita de 6.284 dólares, tornando um país de renda média baixa. Embora a Índia seja um grande exportador de automóveis, produtos químicos e roupas, a maior parte da atividade econômica é o setor de serviços. Com indústrias prósperas nas áreas de tecnologia da informação e software, a previsão para a Índia é que no ano de 2035 ela ocupe a terceira posição com um PIB de 9,7 trilhões de dólares. Em quarto lugar, Japão. O Japão é um país insular, localizado no leste da Ásia. Depois de um boom liderado pela manufatura no pós-guerra, por décadas, o Japão ganhou destaque no cenário econômico global. Uma crise bancária na década de 1990 fez avançar um período de estagnação, do qual o Japão nunca emergiu totalmente. A previsão é que a economia japonesa crescerá 3% em 2021 e 1,6% em 2022.
mas diante o crescimento deverá se estabelecer uma tendência de 0,5% ao ano a partir de 2025, com a taxa de expansão limitada por uma população em declínio, enfraquecimento das exportações e medidas para a consolidação fiscal. Com base nisso, o Japão continuará sendo a terceira maior economia do mundo ao longo da década de 2020, antes de ser ultrapassada pela Índia no início da década de 2030. Em 2035, a previsão para o Japão é que ele ocupe a quarta posição com um PIB de 6,2 trilhões de dólares. Quinto lugar, Alemanha. A Alemanha, membro fundador da União Europeia e também sua maior economia, é famosa por seu setor de manufatura altamente produtivo. Representa uma grande parcela do seu PIB em comparação com outras economias de níveis de renda semelhante. Em 2019, a fabricação representou 19,4% do valor. Uma peculiaridade da estrutura econômica da Alemanha é o alto valor da produção de empresas de médio porte, principalmente familiares. Esses negócios são essenciais para as cadeias de abastecimento. As maiores e mais renomadas empresas da Alemanha, como Siemens, Daimler, Bosch e Audi, as empresas também produzem um grande número de campeãs ocultas, que são altamente especializadas, muitas vezes líderes de mercado mundial pouco conhecidos em seus respectivos setores. Em 2035, a previsão é que ocupe a quinta posição com um PIB de 5,7 trilhões de dólares. Em sexto lugar, Reino Unido. Atualmente, o Reino Unido ocupa a quinta maior economia do mundo. O PIB per capita do Reino Unido foi estimado pelo FMI em 2020 em 39.229 dólares. A população do Reino Unido era de 67,2 milhões em 2020 e deve crescer para 72,4 milhões em até 2043. A economia do Reino Unido foi superada pela Índia em 2019, empurrando-a para a sexta maior economia do mundo, mas em 2020 acabou ultrapassando a Índia, como resultado da fraqueza do rúpia, e agora prevê que continue a ser maior economia em relação à Índia até 2024. Antes de a Índia dominar novamente, a previsão para o Reino Unido é que em 2035 ele ocupe a sexta posição do ranking com um PIB de 5,2 trilhões de dólares. Sétimo lugar, França. Nos últimos anos, a França ocupou a sétima posição do ranking. É definido para manter esta posição em 2021. Em termos de crescimento, a França viu uma diminuição do PIB em 9,8% em 2020 e deve se recuperar parcialmente com a produção econômica crescendo 6% em 2021. Com uma estratégia de vacinação em vigor, a recuperação econômica deve ganhar velocidade ainda neste ano. Com a recuperação econômica das empresas de turismo e hotelaria, é previsto que a tendência de taxa de crescimento da França seja de 1,7% ao ano a partir de 2025. Em 2035, a previsão é de que a França fique na sétima posição do ranking com um PIB de 4,2 trilhões de dólares. Em oitavo lugar, Indonésia. A Indonésia é a quarta nação mais populosa do mundo, com uma população de 273 milhões. Como grande parte do Sudeste Asiático, o crescimento populacional é rápido, sendo mais de 1% ao ano. A Indonésia tem um plano de desenvolvimento de 20 anos, abrangendo de 2005 a 2025. O atual plano de desenvolvimento de médio prazo, de 2020 a 2025, tem como objetivo o capital humano e a competitividade no mercado global. Nos próximos 5 anos, a taxa anual de crescimento do PIB deverá aumentar para uma média de 5,4% a partir de 2021. Nos próximos 5 anos, a taxa anual de crescimento do PIB deverá aumentar para uma média de 5,4% a partir de 2021 até 2025. A previsão é que em 2035 a Indonésia tenha a oitava maior economia do mundo, com um PIB de 4 trilhões de dólares. Em nono lugar, Brasil. O Brasil tem uma economia mista com recursos naturais abundantes. O país é de longe o maior exportador de café do mundo, bem como o maior exportador de soja. Para o Brasil, as previsões são otimistas. Depois da queda para a 12ª posição em 2020, em 2035 é previsto que o Brasil volte a fazer parte das 10 maiores economias do mundo, ficando na nona posição com um PIB de 3,7 trilhões de dólares.
Em 10º lugar, Rússia. Com uma população de 145,9 milhões, é o país mais populoso da Europa. Por extensão de terra, no entanto, é de longe o maior país do mundo, cobrindo 11% da terra. Não muito longe do dobro do tamanho da China, a segunda maior, que cobre apenas 6,3%. A previsão da taxa de crescimento para a Rússia é de 2,2% ao ano de 2021 a 2025 e 1,9% ao ano de 2026 e 2035. A economia russa, de acordo com a previsão em 2035, estará na 10ª posição com um PIB em torno de 3,4 trilhões de dólares.